A natureza da incredulidade. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém: A este se ajuntou o número de 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, versos 33 ao 42. Pedro acaba de chegar ao fim da sua defesa perante o Sinédrio, e conforme estudamos suas palavras, notamos que o Evangelho sempre requer obediência, submissão e lealdade total. Mas agora, ao continuarmos com a história de Atos, capítulo 5, lemos: E, ouvindo eles, isto é, o Sinédrio, isto se enfureciam e deliberaram matá-los. Então Gamaliel, um membro do grupo deles, um fariseu, levantou-se, arrazoou com eles e os persuadiu a não matar os apóstolos ali e naquela ocasião. Assim nos é dito, e concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. A história termina com uma maravilhosa descrição dos apóstolos ameaçados de morte no momento e só postos em liberdade por um tempo, seguindo eles seu caminho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E lemos que eles continuaram a pregar e a ensinar no nome de Jesus Cristo. Estamos, pois, examinando a reação deste grande conselho à resposta dada pelos apóstolos. Eles tinham apresentado a sua causa, fizeram-no razoável e resumidamente, porém, os membros do conselho se enfureciam e deliberaram matá-los. Já vimos que é impossível alguém ouvir este evangelho sem lhe dar resposta. Vimos também que respondemos ou sujeitando-nos a ele e lhe obedecendo, ou opondo-nos a ele, e sempre me causa admiração o fato de que no Novo Testamento nos são relatadas ambas as respostas. É nos mostrado aqui muito simples e claramente que o Evangelho sempre produz resultado. O Novo Testamento nos faz uma descrição muito sincera da igreja e das reações à sua pregação. Não nos é apresentado um quadro de sucesso universal, muito ao contrário. Para mim, isso é prova de que se trata de um relato divinamente inspirado, não uma versão manipulada dos eventos. Naturalmente, sempre tentamos produzir um bom saldo, sempre queremos mostrar que temos bons resultados, mas o Novo Testamento nos conta os maus resultados, bem como os bons. Não esconde nada, é a verdade de Deus. No entanto, o livro de Atos é mais do que um relato sincero dos eventos históricos. Por que nos é feito um relato como este de Atos capítulo 5, sendo apenas um entre muitos? Para mim, só há uma resposta. É para que vejamos algumas das grandes falácias que afligem a mente humana com relação a este evangelho. Acredito que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade,
nos deu relatos das reações de diferentes pessoas ao Evangelho para aprendermos valiosas lições deles. Bem, todos nós sabemos, não sabemos? Que é sempre muito fácil aprender lições quando as vemos por meio da experiência de outrem. Sempre ficamos na defensiva. Não gostamos de que nos falem com muita franqueza. Lembram-se da velha história que conta como o profeta Natã foi ter com Davi? Davi tinha cometido um terrível pecado, porém estava muito contente. Parecia ter conseguido sair-se bem. Mas Deus enviou seu servo Natã a Davi. E Natã, muito sabiamente, não o atacou diretamente. Aplicou a estratégia da abordagem indireta. Natã contou a Davi a história de uma gravíssima injustiça. E Davi, cheio de um sentimento de justa indignação, disse: digno de morte é o homem que fez isso. Então Natã olhou para ele e disse: tu és este homem. Segundo Samuel 12, versos de 1 a 7. Todos nós somos notavelmente parecidos com Davi. Tratamos muito bem a nós mesmos. Somos peritos em arranjar desculpas para nós. Portanto, queira Deus que cada um de nós veja seu próprio coração enquanto examinamos o caso do Sinédrio. Vemos aqui uma clara representação da incredulidade numa de suas formas particulares. Não é a única, mas é uma delas. Aí está a incredulidade, ruidosa e violenta, resolvendo matar estes apóstolos e dar um fim neste ensino. Os versículos que estamos examinando agora são importantes por muitas razões. Uma é que, por meio de um incidente como este, somos habilitados a entender o mundo como ele é hoje. Porque todo problema, angústia e dor, toda miséria, todo fracasso, especialmente tendo em vista o fato de que é um evangelho que pode endireitar tudo? Porque o mundo rejeita esta mensagem? Essa é a grande questão, e ao mostrar as profundezas do pecado humano, este incidente nos ajuda a chegar a uma resposta. A tragédia das tragédias do mundo moderno é que, por mais conscientes que estejamos dos nossos problemas, ainda não temos consciência da sua profundidade e da sua real natureza. Enquanto as pessoas continuarem pensando que a política, a educação e a cultura podem solucionar os problemas da raça humana, não haverá nenhuma esperança. Essa é a tragédia, especialmente deste século XX. Acreditamos que temos o conhecimento necessário para endireitar as coisas. Contudo, veja o nosso mundo. Está se deteriorando rapidamente, abertamente, diante dos nossos olhos. Quando será que vamos compreender a natureza do problema? Quando vamos compreender que o real problema é a profundidade do pecado no coração humano? Observemos então os membros do grande sinédrio. Não se esqueçam de que certamente eles eram as pessoas mais importantes de Jerusalém. Vimos a descrição deles no início do capítulo 4. O sinédrio consistia dos principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Atos 4, versos 5 e 6. Eles eram as pessoas proeminentes, os líderes religiosos e políticos, os grandes pensadores da época, e foram as pessoas que rejeitaram o evangelho. Quando observarmos a reação do sinédrio, quando ouvimos o que eles disseram e o que propuseram fazer, teremos uma profunda percepção da real natureza dos homens e das mulheres não regenerados e sem Deus. E o conselho dado ao sinédrio por Gamaliel, um dos membros do conselho, nos força a ver isso. Procurei extrair os princípios deste incidente. Eles estão aqui, muito claramente. E o primeiro é: a incredulidade não é coisa nova. E eu começo por este ponto devido à pressuposição popular atual de que a rejeição do evangelho é uma novidade do século XX.
Você sabe como isso é comumente expresso. Muitos dizem, certamente, você não acredita nisso, não é? Todo mundo sabe, hoje em dia, que as histórias bíblicas não passam de mitos. E eles pensam que, na média, as pessoas que hoje não creem teriam sido crentes se tivessem vivido 100 ou mais anos atrás. A ideia popular é que no passado as pessoas eram cristãs porque não conheciam nada melhor, porque viviam em épocas em que todo mundo cria no sobrenatural e no miraculoso. Mas hoje as coisas são diferentes. Bem, não devo desperdiçar o tempo de vocês, mesmo que não tivéssemos mais nenhuma outra coisa. Só esta história seria mais que suficiente para mostrar que aquela ideia brota de nada, mas que pura ignorância e engano próprio. Aqui logo no início da igreja o evangelho foi rejeitado exatamente da mesma maneira pela qual ele é rejeitado hoje. Retrocedam uns 1900 anos e mais, e aqui vemos a mesma atitude da qual muitos se gabam como o sinal por excelência de modernidade. Está claro que os homens e as mulheres não creem no evangelho, mas não há nada de novo nisso. É tão antigo como o próprio cristianismo. Frequentemente se explica a incredulidade atual desta maneira: o evangelho deve ser rejeitado por causa do conhecimento do século XX. Oh, que orgulho essa atitude exibe! As pessoas em geral dizem, à luz da ciência moderna, você não tem a mínima possibilidade de continuar crendo nisso tudo. Bem, eu tenho que ficar me opondo a essa ideia porque é apresentada com muita frequência. De fato, o valor de uma alma é tal que eu continuarei repetindo a minha oposição enquanto houver uma só pessoa que continue acreditando nesse absurdo. Muitos acreditam que estão rejeitando o evangelho porque foi feita a divisão do átomo. Acham que isso tornou impossível crer no evangelho. Mas só este incidente em Atos já é suficiente para mostrar a completa falácia dessa ideia. Digo e repito, aqui vemos pessoas que rejeitaram o evangelho exatamente da mesma maneira pela qual ele é rejeitado hoje em dia. Posso utilizar-me de meios quase intermináveis para provar que o conhecimento moderno não tem absolutamente nada a ver com a recusa a crer. Eu não estou aqui para dizer uma palavra que seja contra o conhecimento moderno. Quem faz isso está louco. É maravilhoso, concordo com você, dividir o átomo, dominar a força da gravidade. É espantoso. Estou com vocês 100%. Entretanto, tudo o que lhes pergunto é: que isso tem a ver com os seres humanos como tais? Que é que isto tem a ver com a moralidade? Vejo casos horríveis relatados nos jornais. Eles têm sido praticados depois que os cientistas dividiram o átomo. Acaso não chegou a hora de começarmos a pensar certo e claro? A nossa preocupação é com os homens e as mulheres, com Deus, a vida, o modo de viver, a pureza, a vida limpa, a castidade e a honestidade. De maneira nenhuma estas coisas são afetadas pelo conhecimento moderno de que se fala. O conhecimento moderno não lança nenhuma luz sobre a morte, nem sobre a eternidade. Estamos exatamente na mesma situação em que se encontravam estas pessoas no século I. Livremo-nos, pois, das falsas ideias sobre o conhecimento moderno. Temos que começar a pensar. Todos nós somos criaturas preconceituosas. Repetimos lemas e clichês. Dizemos, ninguém mais crê em nada disso. Paremos, porém, e examinemos essa afirmação. Devemos jogar fora estes mais, isto é, negativo, porque nesta questão o tempo não entra. O problema da incredulidade é hoje o mesmo que foi no século I e que foi antes daquele século. A incredulidade sempre foi e será um problema universal desde a queda. A incredulidade não é consequência do conhecimento moderno, porém, tampouco se baseia na razão, na inteligência e no entendimento. Pensar que essa é a segunda falácia popular moderna, não é? Hoje, muitos pensam que não são religiosos por causa da sua capacidade de raciocinar, por causa da sua inteligência. Tudo bem, diz alguém, aceito o seu argumento sobre o conhecimento científico, mas sustento que qualquer pessoa pensadora tem que eximir-se das reivindicações da religião. Dizem que a religião nada mais é que histórias piegas, emocionalismo, o ópio do povo.
Esses termos têm sido empregados e têm sido despejados e repetidos ad nauseam. Alega-se que as pessoas cristãs cometeram suicídio intelectual e ficaram com miolo mole. Os incrédulos, por outro lado, são controlados por seu cérebro. Nada de emoção, somente entendimento e pensamento. Examinemos então os membros do Sinédrio à luz dessa alegação. Bem, eu penso que posso provar a vocês sem muita dificuldade que a incredulidade, longe de se basear no intelecto, nada mais é que pura irracionalidade, que é completa e irracional, não havendo nada que se possa dizer em sua defesa. Sei que essa afirmação é forte, porém, eu posso consubstanciá-la. Observem a situação aqui. Ali estão os membros do Sinédrio. Aqui estão estes apóstolos. E nos é dito que quando os membros do Sinédrio ouviram a mensagem de Pedro, se enfureciam e deliberaram matá-los. Queriam matar os apóstolos. Mas, espere um minuto. Façamos umas poucas perguntas. Por que o Sinédrio quis matar os apóstolos? Que foi que eles fizeram? Que crime cometeram? Que lei quebraram? Que prova podia ser apresentada contra eles? Ora, a resposta é que não havia prova alguma. Eles eram homens inocentes. Não tinham infringido nenhuma lei e nada se poderia dizer contra eles. Os apóstolos estavam recebendo o mesmo tratamento que o nosso Senhor tinha recebido antes deles. Ele lhes havia dito que ia acontecer isso. Ele entendia a natureza humana. Ele sabia disso tudo. Seus inimigos tinham feito o máximo para apresentar uma acusação contra ele e tinham falhado completamente. E, contudo, o mataram. Isso foi razoável? Foi racional? Foi isso uma reação calma, desapaixonada, lógica à situação? Não se pode dizer que foi. Examinemo-nos a nós mesmos. Enquanto eu discorro sobre estes pontos, pergunta a si próprio: por que estou rejeitando o Evangelho? Seria eu como os membros do Sinédrio? Examine depois outro aspecto desse julgamento feito no século I. Não somente não havia base de acusação contra os apóstolos e não havia nenhuma justificativa para aprisioná-los e açoitá-los, nem para tramar sua morte. Notem sua mensagem. Eles disseram: o Deus de nossos pais levantou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Os apóstolos estavam dizendo aos homens e às mulheres que eles poderiam ser reconciliados com Deus, ter seu passado cancelado, ter um novo começo na vida, um novo poder, novos desejos e uma nova esperança. Eles lhes disseram que Deus seria o seu Pai e que eles receberiam tudo o de que necessitassem. E, contudo, o efeito da mensagem sobre estas pessoas foi que as levou a aconselhar-se e a deliberar matar os apóstolos. Vocês alguma vez pensaram em algo assim? Por que as pessoas rejeitam hoje este evangelho? Que há de errado com ele? Ele é tratado com sarcasmo, com escárnio, com zombaria. As pessoas em geral o odeiam e o insultam. Mas por quê? Que é que se pode dizer contra a mensagem do evangelho? Permita-me repetir o que tenho dito muitas vezes. Se tão somente todos os habitantes da terra vivessem atualmente em conformidade com os 10 mandamentos, certamente o nosso mundo não estaria como está. Se tão somente todos os habitantes da terra vivessem atualmente em conformidade com o Sermão do Monte, não teríamos os problemas industriais, morais e sociais que ora enfrentamos. Não haveria guerra em parte alguma. Se tão somente todos vivessem desta maneira. Se tão somente cada pessoa vivesse como filho ou filha de Deus, com uma nova natureza e com o Espírito Santo como dom de Deus, o mundo passaria por uma verdadeira revolução. Daí, qual a razão para rejeitar o Evangelho? Esse é o tipo de pergunta que os homens e as mulheres modernos não querem saber de enfrentar. Bem, agora eu peço a vocês que apliquem a sua razão. Aonde isso os leva? Essa rejeição os ajuda a viver? Ajuda-os a entender os problemas da vida? Ajuda-os a viverem como pessoas decentes? Que se pode dizer da objeção a este evangelho que lhes oferece isso tudo e que, demonstravelmente,
é uma mensagem verdadeira porque estes mesmos homens foram testemunha de tais fatos? Não há razão nessa rejeição. É contra a razão, é irracionalidade. Continuemos, porém. Os apóstolos tinham sido presos, mas que é que eles tinham feito? O que realmente haviam feito foi curar um homem que tinha nascido coxo. Todo mundo conhecia este pobre sujeito. Ele tinha 40 anos de idade. Durante anos e anos, ele tinha sido carregado até a porta chamada Formosa do templo, e os membros do Sinédrio passavam por ele quando iam ao templo oferecer as suas orações. E agora ali estava ele, em pé, solidamente firme sobre os seus pés, diante deles, louvando a Deus e podendo andar e saltar. Prova concreta. Estes apóstolos tinham feito isso, e, no entanto, o Sinédrio queria matá-los. Seria isso racional? Similarmente, qual tem sido a influência e o efeito da igreja cristã e do evangelho cristão através dos séculos sucessivos? Eu poderia segurar vocês aqui por horas a fio falando-lhes sobre essa história. Agora todos concordam que quando os godos e os vândalos saquearam Roma, foi a igreja cristã que preservou o que restou, até mesmo da própria civilização. Na chamada Idade das Trevas, a única luz vinha da igreja, e também não se pode entender a história da Europa moderna à parte da Reforma Protestante. Não há maior força civilizadora na história da raça humana do que este evangelho pregado pela igreja primitiva. Quando começou a lei dos pobres, a assistência aos pobres foi iniciada pela igreja cristã séculos antes dos políticos sequer pensarem nisso. E a mesma coisa é verdade quanto à educação e ao serviço de saúde. O hospital mais antigo de Londres, o Hospital São Bartolomeu, foi fundado por um monge há mais de 800 anos. Todas as maiores e mais benéficas instituições vieram a existir por intermédio de cristãos. A religião cristã é isso. Todavia, estes cristãos são as pessoas que o mundo quer destruir, e os homens e as mulheres modernos acham que são espertos ao descartar-se deles com zombaria. Seria isso razoável? Dizem que não temos mais necessidade de Deus e do sobrenatural, que tudo pode ser endireitado por leis do parlamento. Meus caros amigos, o problema todo é que as pessoas não pensam mais, repetem os clichês dos comediantes e dos vivos colunistas de jornal, os risos de mofa, as indiretas e as insinuações. Pense você por si mesmo, procure conhecer bem os fatos, e creio que logo você verá que a incredulidade não se baseia na razão. Consideremos então a final manifestação da irracionalidade do Sinédrio. Eles queriam matar imediatamente os apóstolos, mas Gamaliel os aconselhou a serem cautelosos e aparentemente os persuadiu. Resolveram não matar os apóstolos, mas eles tanto atenderam como não atenderam Gamaliel. Não os mataram, porém os açoitaram, e não tinham maior razão para açoitá-los do que para matá-los. Mas isso de novo é uma manifestação de irracionalidade. Passemos, porém, ao próximo princípio. Se a incredulidade não é consequência do conhecimento moderno e não está ligada à capacidade intelectual, qual é a sua causa? A resposta é óbvia e simplesmente que é sempre uma questão de coração, de sentimento. O evangelho sempre é rejeitado por causa da moralidade. As próprias palavras nos dizem isso. Lemos, e ouvindo eles isto, se enfureciam, ou sentiram um golpe no coração. No grego, sentiram um golpe no coração. É um termo muito forte. Significa que o coração dele foi cortado em pedaços. Por assim dizer, foi partido em dois. Houve tal irritação interior neles que assumiu a força de verdadeira fúria. Ficaram ardendo de ira, quase que no sentido literal, em seu desejo de matar os apóstolos. Ora, isso não é razão, é raiva, é cólera mórbida e nada mais. Quão diferentes foram os membros do Sinédrio das pessoas descritas no capítulo 2 de Atos. Ali vejo Pedro pregar a uma multidão e leio, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Atos 2:37. Há diferença entre sentir ferroada no coração e ter o coração partido.
É bom sentir ferroada no coração. Significa que você se sente inquieto e é convencido do pecado. Significa que você é levado a ver a verdade e que ela o leva ao arrependimento. Mas a outra atitude é uma fúria apaixonada, insensata e injuriosa, que põe de lado a mente. Pois bem, isso era um tribunal que procurava julgar as pessoas, porém a razão não tinha vez ali. Ora, eu estou dizendo tudo isso não por preocupação com o velho sinédrio de tanto tempo atrás, e sim, como eu disse, porque ele é uma perfeita representação da situação dos homens e das mulheres modernos. Por que o sinédrio ficou tão furioso? Por que seus membros se encheram de tanta ira contra esses apóstolos que até quiseram matá-los? Primeiro, foi, em parte, uma questão de consciência. Os líderes religiosos estavam claramente perturbados pela maneira como tinham crucificado o Senhor Jesus Cristo. Por isso disseram: eis que encheste Jerusalém dessa nova doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Atos 5, 28. Eles sabiam que o tinham crucificado. Eles o tinham rejeitado. Eles tinham dito: fora com ele. Tinham rogado a Pilatos que desse cabo dele. Pilatos tinha tentado libertá-lo, mas eles insistiram em que ele fosse crucificado. João 19, verso 15. Como os apóstolos os fizeram lembrar. O Deus de nossos pais levantou Jesus, que vós matastes, suspendendo no madeiro. E vocês não podem fazer uma coisa como essa e viver em paz. A consciência deles os estava condenando, e uma consciência perturbada sempre tende a deixar-nos furiosos. Aquilo os incomodava tremendamente. Aquele fato estava ali, e eles queriam livrar-se dele. Os homens e as mulheres lutam contra o evangelho e fingem que têm razões intelectuais para isso. Mas, reitero, as razões reais geralmente estão no domínio da consciência. Tentamos acobertar as nossas más obras. Há algo em nós que nos diz que esta mensagem é absolutamente correta, mas não queremos dar-lhes ouvido. Preferimos as trevas. Como disse o nosso Senhor, a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Assim, nós lutamos contra a nossa consciência. Nós recalcitramos contra os aguilhões, como mais tarde fez Saulo de Tarso. Atos 9, verso 5. Não seria esse todo o problema nesta presente hora? A dificuldade existente em torno do Evangelho é que ele inculca uma vida de obediência à lei de Deus e, por natureza, os homens e as mulheres não gostam dessas leis. Preferem ser promíscuos a serem fiéis. Querem ter experiências pré-maritais, quando o Evangelho diz não, e os 10 mandamentos dizem não farás isso. Mas dizem muitos, eu quero. É por isso que eles odeiam o Evangelho. Não se trata de razão, como lhes mostrei. Este evangelho os perturba, e a consciência deles atesta a perturbação, e assim lutam contra ela. Estar nessas condições é coisa miserável, e isso os leva a enfurecer-se. Há depois outro fator. O sinédrio achava que os apóstolos eram homens sem letras e indoutos, contudo, puderam vê-los falar às multidões com grande sucesso. E isso os enfureceu. Eles pensavam: quem são estes homens? Que sabem eles? Não receberam ensino algum, não receberam nenhuma instrução. Nós somos os mestres, somos os membros do sinédrio. E assim entrou o sentimento de orgulho, e isso continua fazendo parte da explicação da incredulidade. Há algo nos homens e nas mulheres que os faz dizer que um evangelho que foi verdadeiro há quase 2000 anos não tem a mínima possibilidade de ser adequado ao século XX. Isso também é outro dos preconceitos pelos quais todos nós somos governados por natureza. Dizemos que, porque estamos no século XX, ocupamos uma posição vantajosa, e é um ultraje nos oferecer um evangelho que era aceitável ao povo do século I. Porventura não conhecemos, todos nós, algo desse tipo de orgulho? Como pode o mesmo evangelho ser tão adequado a um grande filósofo como a um homem que jamais leu um livro em sua vida? Para nós parece um erro, não parece? Quem são estes homens que se apresentam como mestres? Como pode cristãos comuns do século passado ensinar-nos no século XX? A coisa é monstruosa. Entretanto, essa reação não é racional. Que importa
como antigo é um ensino? Não é a idade do ensino que importa, e sim o seu caráter e a sua qualidade. Mas os homens e as mulheres governados pelo preconceito não param para pensar nisso. Em seu orgulho, eles dizem, certamente, você não está pedindo que, com o meu cérebro, o meu conhecimento e o meu entendimento, eu creia no que você diz que pode salvar neste momento a pessoa mais ignorante de qualquer parte do mundo. O Evangelho nos humilha. Ele fere o nosso orgulho. E então, quando vemos que não podemos entendê-lo, toda a situação se agrava e o achamos completamente impossível. Que é este Evangelho? Perguntamos. Como puderam estes homens falar como falaram? Como puderam ter operado aqueles milagres? Não entendemos isso. Achamos que entendemos algo sobre o átomo e sobre todas estas outras maravilhas científicas. Mas aqui está uma coisa que não podemos entender. E assim insistimos em que o sobrenatural é absurdo. Não podemos compreendê-lo e por isso o descartamos. Digo e repito que isso não é razão, é pura paixão. Mas depois, penso eu, chegamos à maior fonte de problema. Qual seja que este Evangelho sempre nos diz a verdade a respeito de nós mesmos. E nenhuma outra coisa o faz. O Evangelho é uma mensagem que nos diz que todos nós somos pecadores e que o nosso cérebro e o nosso conhecimento não fazem a mínima diferença. Os grandes gênios têm sido tão grandes em seu fracasso moral como qualquer outra pessoa. A bebedice não está restrita aos ignorantes. Há homens do mais alto nível de saber que são alcoólatras. Todos os outros tipos de mensagem elogiam o nosso conhecimento, o nosso cérebro, o nosso entendimento. Aqui está a única mensagem que chega até nós com sinceridade e diz: você é pecador, como todos os demais. Ele nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Todo homem ou mulher é um fracasso. Todos são cegos e estão mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, verso 1. Todavia, o Evangelho vai além e nos diz que é impossível que nós nos libertemos desta condição. E isso, naturalmente, é também um terrível insulto aos autoconfiantes homens e mulheres modernos. Haveria alguma coisa que possamos fazer? Veja o que estamos fazendo. Observe o conhecimento que temos atualmente. Acaso não podemos, pela aplicação dos princípios da psicologia, da sociologia e da filosofia, endireitar-nos e endireitar o mundo? Mas o Evangelho começa dizendo-nos que não podemos. Somos tão espiritualmente impotentes no século XX como os seres humanos sempre foram. Não podemos reabilitar-nos no sentido moral e espiritual. E então o Evangelho termina dizendo-nos que estamos todos perdidos, impotentes e sem esperança, completamente incapazes de nos salvar. Os profetas não nos puderam salvar. Nenhum de todos os grandes pensadores e mestres conseguiu salvar-nos. O mundo está tão podre que Deus teve que enviar o seu único filho desde o céu a fim de nos salvar. O mundo odiou, como ele disse que aconteceria. Se o mundo vos odeia, disse ele aos seus discípulos, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. João 15, 18. Por que ele foi odiado? Porque a simples presença do Filho de Deus neste mundo é uma condenação do mundo. É uma proclamação de que os homens e as mulheres não podem salvar a si mesmos. E a seguir, quando o Evangelho passa a dizer-nos que Cristo teve que morrer para que pudéssemos ser salvos e libertados, ele se torna ainda mais censurável e ofensivo. A ofensa, o escândalo da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, versos 18 e 23. Cristo crucificado. Isso foi a causa do ódio do Sinédrio e continua sendo a mesma coisa hoje. Se Jesus Cristo fosse apenas homem, ninguém o odiaria. Se ele fosse tão somente um grande mestre, um exemplo moral, ninguém lhe faria objeção. Mas ele é o Filho de Deus. Porque foi necessário que ele viesse? Porque morreu? Aí está a causa do problema. Ele diz que você não pode ser melhorado, que você tem que ser criado de novo. Necessário vos é nascer de novo. João 3, verso 7. Você tem que ser regenerado desde os fundamentos do seu ser. Você precisa de uma nova natureza, de um novo começo. E então dizemos,
Isso nos enfurece. Não podemos nem ouvir isso. Fora com tal gente, seja Cristo pessoalmente, sejam os seus seguidores, eles têm que ser detidos. Fora com eles, leve essas pessoas à morte. Bem, essa foi a razão pela qual o Sinédrio rejeitou o Evangelho. E essa é a razão pela qual os homens e as mulheres ainda o rejeitam. Torna a perguntar a você: por que você se opõe a este Evangelho? Considere-o calma e racionalmente. Que há de errado com ele? Não seria ele como eu estive sugerindo? Você acha que um Evangelho que pôde salvar alguém no século I é um ultraje a você no século XX? Você acha ultrajante que lhe digam que a sua natureza interior está tão carcomida que nada pode salvar você senão uma nova natureza? Você afirma que é um ultraje lhe dizerem que você está tão desesperadamente preso nas garras do pecado e do mal que foi preciso o Filho de Deus vir dos céus, morrer e ressuscitar a fim de libertá-lo? Seria isso? O Evangelho mexe com o seu orgulho. A seguir, permita-me passar ao último princípio que é tão evidente aqui. A incredulidade está sempre contra Deus. Os membros do Sinédrio não estavam realmente contra os apóstolos, estavam contra Deus. Gamaliel começou a perceber esse fato e por isso disse: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. O aspecto mais terrível e mais pavoroso da incredulidade é que ela se baseia no ódio a Deus. Há muitas declarações nesse sentido no Novo Testamento. A mente carnal, isto é, natural, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. Que coisa terrível é a incredulidade. Como eu assinalei logo no começo, a humanidade acha-se num estado de rebelião contra Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, em Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Essas são as profundezas da incredulidade. O mundo rejeitou o Filho de Deus porque odeia a Deus. Não só se rebelou contra ele, está cheio de um espírito de malícia e de antagonismo a ele. O Deus Santíssimo. Por que as pessoas em geral odeiam os 10 mandamentos? Por que fazem troça do que elas chamam estreiteza do Evangelho? Essa estreiteza faz com que elas cumpram os votos do seu casamento, permaneçam limpas e puras, e se refreiem e não pratiquem furto, assalto, violência, malícia, ódio e despeito, e contudo o odeiam. Que terrível condição viver assim. Contudo, o que há de terrível, como Gamaliel assinalou, é que a incredulidade leva os homens e as mulheres a combaterem contra Deus. Disse Gamaliel: cuidado com o que você vai fazer, pois poderá ver-se lutando contra Deus. Se isso é de Deus, você não pode detê-lo. Rejeitar o Evangelho não é lutar contra mim, não é lutar contra a igreja cristã. É, em última instância, lutar contra Deus. Foi Deus que levantou o seu santo Filho Jesus, Atos 4, 27. Foi Deus que o enviou a este mundo, e nesse ódio vemos a suprema loucura da incredulidade. Acaso vocês não conseguem ver a cegueira deste Sinédrio e dos seus membros? Porque eles não encararam os fatos? Eles tinham um grande cérebro. Por que não o aplicaram? Por que não disseram a si mesmos: sabemos que estes homens são iletrados e ignorantes, e como então podem eles agir desta maneira? Mas eles se encheram de paixão e de fúria, a tal ponto que não fizeram estas perguntas inteligentes. Se as tivessem feito, veriam que só há uma resposta. Este Jesus que o Sinédrio tinha matado, tinha ressuscitado e subido ao céu, e estava dirigindo os apóstolos. Ele tinha enviado o Espírito, e o seu poder estava em ação por meio dos apóstolos. Se o Sinédrio tivesse tão somente raciocinado desse modo, logo veria que não estava combatendo contra homens, e sim contra Deus. Se o Evangelho fosse só de homens, teria deixado de existir há muito tempo, como Gamaliel sustentou acertadamente. Mas ele continua em andamento,
continua sendo o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. E essa é a única explicação da história da igreja através dos séculos. Portanto, eu repito que, ao rejeitar o Evangelho, você está lutando contra Deus, que pôde dar perfeita saúde a um homem que tinha nascido coxo, o Deus que pode vencer a morte e o túmulo. Você está contra o poder onipotente de Deus. A loucura e a insensatez do Sinédrio. Ao tentar silenciar as testemunhas de Deus, estava resistindo a ele. Estavam lutando contra o juiz do universo. Isso foi pura irracionalidade. Foi a cegueira do pecado. Foi o homem ter sido cegado pelo Deus deste mundo para as glórias do Deus do céu. Volto a colocar isto diante de vocês, não meramente para que nos entretenhamos, examinando a velha história do século I, porém, porque ainda estamos no mesmo mundo, ainda temos os mesmos problemas, ainda nos defrontamos com o mesmo Deus. E ainda há somente um meio de salvação, é Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Aprendamos, pois, a lição que nos vem dos membros do Sinédrio. Vejamos a real natureza da incredulidade e tratemos de apartar-nos dela. Clamemos a Deus por misericórdia e compaixão, e o que você procurar, achará.